Olá pessoal, vamos então agora dando continuidade ao processo lá da nossa revisão para a realização da prova da AV2. Vamos falar agora então sobre o sistema de amortização, que é um tema também mais recente, que nós já trabalhamos em sala de aula e agora nós vamos fazer uma breve introdução desse tema para que vocês possam estudar e, é claro, se sair bem nessa nossa próxima avaliação, perfeito? Sistema de amortização. Nós temos vários sistemas de amortização, né? Na verdade, maneiras de fazer com que qualquer tipo de financiamento seja pago, né? Considerando o valor, né, do abatimento da parcela mais os juros que serão pagos. O primeiro deles que nós vamos falar é o sistema de amortização constante, que é utilizado pela tabela SAC. E por que amortização constante? Porque nesse sistema as amortizações do principal elas são sempre iguais, por isso constante, né? Durante todo o prazo da operação. Então o valor da amortização é obtido simplesmente dividindo-se o valor do capital emprestado pelo número de prestações. Esse é o valor da amortização. Já os juros, eles são decrescentes. Por quê? Porque eles incidem sobre o saldo devedor, que vai se reduzindo, né, após o pagamento de cada amortização. Perfeito? Então vamos lá. Um banco empresta o valor de R$1.000 com taxa de 8% ao mês para ser pago em 5 pagamentos mensais calculado pelo SAC. Bom, se esse pagamento será feito em 5 parcelas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é dividir o valor do empréstimo pela quantidade de parcelas, né? Ou seja, 1.000 por 5. Nessa situação, nós teremos uma amortização constante de R$200. Perfeito? Ok. Tá. E o cálculo da parcela do saldo devedor? Como é que isso vai acontecer? O saldo devedor ele é reduzido a cada período, tá? A um montante igual a uma amortização. Como? À medida que eu vou efetuando essa amortização, automaticamente eu vou alterando e reduzindo o meu saldo devedor. Perfeito? Então, numa situação bem simples, né? Um saldo devedor de R$1.000, num primeiro momento, quando eu amortizo 200, passou a ser 800. No momento seguinte, 600, 400, 200, até que eu quito de vez essa minha dívida, esse meu financiamento, qualquer que seja, tá certo? Por quê? Porque eu estou amortizando, nesse caso, em 5 pagamentos, o valor total de R$1.000. Perfeito, pessoal? Simples assim. A questão é os juros. Como é que a gente vai fazer esse cálculo dos juros? Os juros, eles também serão calculados periodicamente, né, a cada nova definição do saldo devedor. Como é que isso acontece? Os juros na primeira parcela, tá certo? Ele será, os juros que a gente trabalhou foi de 8%. Então, na primeira parcela, ele será cobrado de 8% em cima do valor principal, R$1.000. Perfeito? Que vai dar R$80. Já no segundo momento, como a gente amortizou 200, lembra? O valor do saldo devedor passou a ser 800. Dessa forma, calcularemos os juros em cima do valor de 800. Na sequência, calcularemos os juros de 8% em cima do saldo devedor restante, que é 600. Na sequência, 400, até que ao final a gente vai cobrar os juros em cima do menor saldo devedor, que foi o de R$200, antes da amortização final. Perfeito? E aí, pessoal, como é que a gente vai estabelecer essa prestação? A prestação é o valor da amortização somado ao valor dos juros. Perfeito? Então, como é que a gente pode montar essa tabela ou definir o valor da prestação? Simples. À medida em que nós estamos fazendo a amortização na primeira parcela, nós estaremos pagando também os R$80 que já calculamos, né, dos juros. Na segunda parcela, os R$200 da amortização mais os 64 que foi calculado em cima do saldo devedor, que passou a existir no momento em que eu efetuei o pagamento
a amortização da parcela anterior, tá certo? E assim a gente vai fazendo sucessivamente, à medida em que eu vou amortizando, o meu saldo devedor reduz e os juros, né, ele vai ter total, ele vai ser calculado baseado nesse valor do saldo devedor. E aí, para eu efetuar o pagamento da prestação, basta somar a amortização com os juros que foi definido. E aí a minha prestação nesse sistema, ela tenderá a reduzir por conta do valor dos juros, né? Que à medida em que eu calculo esses juros em cima de um valor menor, naturalmente ele também será menor. Perfeito? Então, qual é a característica principal do SAC, do sistema de amortização constante? É o valor constante da amortização. Numa tabela, numa planilha, ele ficaria dessa forma: um valor inicial de R$1.000, tá certo? Onde no primeiro pagamento eu calculo os R$80 e em cima desse R$1.000 e eu amortizo 200, ou seja, eu vou pagar quanto? 200 da amortização mais 80 dos juros, né? Na sequência, os mesmos 200, porém 64 de juros, porque aqui o juros já está sendo calculado baseado nesse valor de 800, não mais no valor de R$1.000. E assim a gente vai fazendo sequencialmente, até que ao final nós conseguimos, montando uma planilha, identificar com muita clareza todo o valor que foi amortizado, ou seja, foi totalmente quitado, né? E o quanto que foi pago de juros nesse processo. Ou seja, calculando em torno de 8% em cima do valor de R$1.000 em 5 parcelas, nós teríamos no saque o valor de R$1.240. Ok? Muito simples, né? E qual é a diferença do saque para o sistema de amortização francês, que chamamos também da tabela Price? É porque nesse sistema, diferente do saque, as amortizações, elas não são constantes. Nesse sistema, o que é constante é o valor da prestação. Esse valor é constante. Se nós estabelecermos que faremos um financiamento pela tabela Price, a nossa parcela, ou melhor, a prestação, ela será sempre constante. Tá aí a amortização. A amortização ela vai ser variável. Por quê? Porque ela tem interferência direto na questão do pagamento dos juros. Como assim? Vamos dar uma olhada, né? Então, assim, ó, uma definição bem clara. Enquanto no saque as amortizações são iguais, no sistema de amortização francês, as prestações é que devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Por isso também é chamado de sistema de prestação constante. Ok? Então vamos pegar um exemplo. O empréstimo de R$10.000 deverá ser pago pela tabela Price em 5 prestações a taxa de 3% ao mês. Vamos determinar o valor da prestação e essa planilha de pagamento. Bom, sabemos que o valor é de 10.000 e que a taxa é de 3%. E as amortizações mensais são feitas em 5 prestações. No caso da tabela Price, elas são iguais. Perfeito? Bom, os juros serão aplicados sobre o saldo devedor do período anterior, da mesma forma como no sistema de amortização constante. Ok? Os juros sempre, tanto em um quanto o outro sistema, ele é cobrado em cima do saldo devedor. A amortização ela é calculada pela diferença entre a prestação e o juro que foi cobrado. E o saldo devedor será calculado como sendo a diferença entre o saldo devedor do período anterior e a amortização do período a que está sendo feita o pagamento, ok? De que maneira? Então voltamos lá na questão. A primeira parcela, juro de 3% do saldo devedor. Qual é o saldo devedor na primeira parcela? R$1.000. Não é esse o valor que foi estabelecido? Desculpa, o primeiro pagamento, o valor total é R$10.000. Não foi isso que a questão estava colocando? Então, se o valor da primeira parcela, o valor do financiamento é de R$10.000,
3% desse saldo devedor, que é o inicial, a parcela inicial, R$300. Confere, 3% de 10 mil, R$300. Ok, a amortização, né, pelo sistema Price, ele vai ser o valor da prestação menos os juros. Tá, professor, mas qual é o valor da prestação? O cálculo para se achar o valor da prestação na tabela Price, no sistema francês, ele é um pouco diferente do sistema de amortização constante. Nesse caso aqui, nós temos uma fórmula para calcular o valor da prestação. E eu vou passar direto para essa fórmula, tá? Aqui eu já estou dando o valor da prestação, né? E aí fica bem claro que o valor da prestação menos o valor dos juros, eu vou encontrar o valor da amortização, tá certo? Esse é o cálculo. É o valor da amortização de cada parcela vai ser igual o valor da prestação menos os juros. E aí é claro, né, pessoal? O meu saldo devedor, uma vez que eu tenho uma amortização de 1.883, ele vai ser totalmente diferente do sistema saque, tá certo? Então assim a gente vai conseguir estabelecer cada uma dessas parcelas, porque no primeiro momento o meu saldo devedor era de 10 mil e eu estou amortizando quanto? 1.883,55. Por quê? Porque o valor da prestação é de 283,55 e o valor dos juros que a gente calculou é de R$300, ou seja, o valor da prestação menos os juros, valor da amortização, perfeito? Então tá, e como é que a gente utiliza essa fórmula para chegar nesse valor? É assim, olha, bem simples. Nós temos que a prestação é igual ao capital multiplicado por essa fórmula que está aí para vocês verem. 1 mais I elevado a N vezes I sobre 1 mais I elevado a N menos 1, sendo que o I é a taxa e N é o tempo. No nosso caso, como é que isso ficaria? A prestação vai ser o valor de 10 mil, que é o valor do capital, que multiplica 1 mais a taxa não é de 3%, então nós trazendo para essa fórmula, nós trazemos elas sem essa divisão por 100, né? Então nós trazemos em valores o valor real, né? Então nós teríamos 1 mais 0,03, que é o valor da taxa, elevado a 5, porque são 5 parcelas, vezes, de novo, a taxa. Dividido por quanto? 1 mais 0,03, que é a taxa, elevado a 5, menos 1. Isso nos dá o valor da prestação. Fazendo essa operação, nós teríamos o resultado, no numerador de 0,0347782222 e no denominador 0,15927474, ok? Fazendo também essa divisão, e é importante, tá, pessoal, toda vez que vocês forem trabalhar com esse tipo de cálculo para financiamento, para qualquer que seja, utilizem todas as casas decimais, tá certo? No momento de colocar a resposta, aí vocês tragam para apenas duas, tá? Mas assim, para efeito de cálculo, utilizem todas as casas. Então, aqui nessa divisão, nós teríamos 10 mil vezes 0,218345670, que vai dar um resultado de 2.183,55, que é aquele valor que a gente considerou lá para fazer aquele cálculo inicial da amortização, ok? Claro, né? Se nós temos a informação do valor do capital, se temos o valor da taxa, se temos o valor do tempo, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar esses dados na fórmula. Uma vez utilizada a fórmula, nós chegaremos no valor da prestação. E uma vez encontrado o valor da prestação, qual é o valor da amortização? O valor da amortização vai ser o valor da prestação menos os juros que foi calculado do saldo devedor anterior.
ok? Então, dessa maneira, nós teríamos assim, ó, os juros de 3%, não é isso? De R$10.300. O valor da parcela da amortização é a amortização e que é igual à prestação menos os juros. Então, nós teríamos que a amortização é de R$2.183 menos R$300. Ou seja, estamos encontrando aí o valor da amortização, R$1.883,55. Quando a gente amortiza R$1.883,55, né, o que vai acontecer, pessoal? O nosso saldo devedor, olha aqui, ó, ele vai ser de R$8.116,45. Quando formos, e sabendo que o valor da prestação é constante. Então, quando nós formos calcular novamente o valor dos juros, é em cima dessa base aqui que nós vamos calcular os 3%, que vamos encontrar R$243,49. Mas a prestação não é R$2.183,55? Então, qual vai ser o valor da minha amortização? O valor da prestação menos R$243,49. E está aqui o valor da minha amortização. E com essa amortização, meu saldo devedor vai passar a ser quanto? R$6.176,39. Que quando eu for pagar a próxima, é em cima desse valor que eu vou calcular 3% de juros, que vai me dar R$185,31. Que deduzido do valor da minha prestação, vai me dar o valor da amortização de R$1.998,24. Entenderam? Simples, muito simples, para que a gente possa encontrar esses valores também na tabela Price, tá certo? Então, na planilha do sistema SAC, nós temos aqui que o valor da amortização é constante, tá certo? Aqui nós fizemos o cálculo em cima de 1.000 e aqui, fazendo uma referência, tá? Num saldo devedor de R$1.000, né, a 8%, qual é o primeiro valor do nosso juros? 8% de R$1.000. E nós estamos fazendo aqui a demonstração para fazer esse pagamento em 5 parcelas, ou seja, no sistema SAC as amortizações são iguais, constantes, e a prestação ela vai variar, por conta de que o saldo devedor com amortização constante, evidentemente que ele será diferente de quem? Da tabela Price. Porque aqui já na tabela Price, ó, veja bem, quando a gente faz a dedução dos juros, do primeiro juros é igual, vocês perceberam? Claro, estamos calculando a mesma taxa em cima do mesmo saldo devedor, é igual. Só que no momento em que eu deduzo ele da minha prestação já definida, evidentemente que a minha amortização vai ser diferente da tabela SAC. E por isso que há realmente essa distinção entre um sistema e outro, ok? Nesse sistema nós teríamos um valor total aqui de R$1.000, né, com juros de 252,30. E no sistema do SAC, vou voltar lá, no sistema SAC nós teríamos R$1.000 pagando 240 de juros. Então quer dizer que na Price a quantidade de juros ela tende a ser maior. No sistema Price, a parcela, o pagamento final dos juros ele tende a ser maior. Tá, mas então qual é a vantagem de um sistema e outro? Vai depender das condições de quem assumir esse financiamento. Porque existem pessoas que preferem definir uma dívida com um valor único durante todo o período, tá certo? Porque aí ela vai ter, desde a primeira parcela até a última parcela, um valor da prestação constante, e no sistema do SAC ela vai começar mais alta e com o tempo ela vai reduzir, tá certo? Então vocês percebam, no sistema SAC, você veja que ela começa no valor de 280, já no sistema Price ela é constante, 250,46. Então vai depender da situação de cada pessoa quando for fazer um tipo de financiamento, para ver o que fica mais adequado ao seu orçamento. Perfeito? Por isso os dois sistemas. Mas não só existem esses dois. Vamos lá.
Existe o sistema de amortização americano, muito simples. Nesse sistema, né, ele prevê o pagamento integral da amortização em uma única parcela. Quando? Ao final da transação do empréstimo. E nesse período? Nesse período ele vai pagando somente os juros. E isso é chamado de sistema de amortização americano. Um empréstimo de 50 mil será pago através do sistema americano no prazo de 10 meses a juros mensais de 3% ao mês. Como é que fica? No primeiro mês ele vai pagar 3% de 50 mil. Vai pagar 1.500. Alterou o saldo devedor? Não, porque não teve amortização, eu só paguei juros. Então, no segundo mês, eu vou calcular 3% em cima de quê? Dos 50 mil. E aí, esses juros serão constantes. Por quê? Porque o meu saldo devedor não vai se alterar. E lá na 10ª parcela, no 10º mês, aí eu vou quitar toda a minha dívida. Ou seja, eu vou pagar o valor da amortização com a parcela dos juros correspondente àquele período. Ou seja, na última parcela que eu vou quitar, eu vou eliminar toda a minha dívida. Entendeu? Então o sistema americano é muito simples, porque ele não requer nenhuma fórmula e nenhuma análise mirabolante com relação à definição dessas parcelas. É só calcular os juros em cima daquele saldo devedor que vai vigorar até o final do contrato que foi estabelecido. Legal? Beleza. Tá, e acabou? Não. Tem um sistema de amortização variável. E como é que esse sistema funciona? O sistema de amortização variável é um acordo entre o tomador, tá, e aquela pessoa que está efetivamente financiando esses valores. É a mesma coisa que eu chegar para você, aluno, e disser assim: eu estou precisando de um valor de 30 mil reais. Aí você vai lá e tá, eu vou te emprestar esse valor de 30 mil reais. Aí eu já vou dizer para você assim: olha, mas eu vou te pagar da seguinte maneira: esses 30 mil reais, no primeiro mês eu vou te pagar 10, no segundo mês eu vou te pagar 5, no terceiro mês eu vou te pagar 15. Opa, 15 não. Se o valor é de 30 mil, eu vou te pagar 10, depois eu vou te pagar 5, que vai dar 15, depois eu vou te pagar mais 5, que vai dar 20, e na última eu te pago os 10. Combinado? Combinado. Ok, esse é o sistema variável. Tá, mas e os juros? Os juros vão ser calculados baseado da mesma forma no saldo devedor existente após aquele pagamento. Como isso acontece? Muito simples. As parcelas da amortização são contratadas pelas partes. Os juros são calculados sobre o saldo devedor. Nessas condições, a taxa de juros também será sobre o saldo devedor. 50 mil. Eu falei do 30, mas vamos pegar um exemplo aqui do 50. Taxa 1,5 ao mês. Amortização 4 meses. Combinado? Ok. Definimos as amortizações. E depois vamos apurar o juro sobre esse saldo devedor do período anterior. Tá certo? E aí a gente calcula a prestação. Tá bom. Nesse nosso exemplo, 50 mil em 4 parcelas. Isso quer dizer que na primeira parcela eu vou pagar 10. Na segunda parcela eu vou pagar... o sistema aqui deu uma travadinha. 15. E na terceira eu vou pagar 10. E na quarta eu vou pagar 15. Ou seja, paguei quanto? 50 mil reais. Fechado? Fechado. Tá, e os juros? Bom, no primeiro mês dos 50 mil, quantos por cento que a gente combinou? 1,5. No primeiro mês eu vou pagar 10 mil mais 750, que representa os juros em cima do meu saldo devedor. Qual é o meu saldo devedor? 50 mil. Ok, então eu vou pagar 10,750. Tá, mas aí quando eu pago 10,750, meu saldo devedor já passou para 40, certo? Por quê? Porque eu amortizei 10 aqui, ó. Então, nessa segunda parcela que eu irei pagar, eu vou calcular 1,5% em cima de 40, que vai dar 600. E quanto é que eu tinha combinado de pagar? 15. Então eu vou pagar 15 mais 600. Vou pagar 15.600.
Quando eu pago esses 15 mil, eu estou amortizando em cima dos 40 e já meu saldo devedor já passou para 25. 1,5% de 25, 375. Como eu assumi pagar 10, vou pagar 10,375, ok? Para eu pagar a última parcela, que eu já havia combinado que seria de 15, eu vou calcular os juros em cima desse valor, que é o meu saldo devedor final, que vai dar 225, ou seja, eu vou pagar 15.225. E aí eu quito a minha dívida. Então, esse sistema de amortização, ele é muito... Aqui em cima está escrito saque, mas não é saque, tá, pessoal? Esse aqui é o sistema de amortização variável, ok? É o variável. E aqui eu elimino, ou seja, eu paguei 1.950 de juros e paguei no total 51.950. Perfeito? Acabaram todos os sistemas de amortização? Não. Existe o sistema de amortização misto. Caramba, e o que é esse misto? O nome já está dizendo, né? Ele é misturado. Ele é um pouco do saque, um pouco do price. Como assim? Bom, ele considera aquilo que você estabeleceu em termos de tabela saque e aquilo que você estabeleceu em tabela price. Você junta os dois, faz uma soma aritmética, muito simples, e divide por 2. E aí você tem um sistema de amortização misto. E por que ele é interessante? Vamos por parte, vamos ver. Esse sistema foi criado pelo BNH em maio de 79 e constitui um sistema misto, né, entre o sistema francês e o sistema constante, o price e o saque. O SAM, né, que é o sistema de amortização misto, é um plano de pagamento composto por prestações cujos esses valores são resultantes da média aritmética dos valores das prestações do saque e do price, correspondente aos respectivos prazos. Então vamos lá. Vamos elaborar um plano de pagamento com base no sistema de amortização misto, correspondente ao empréstimo de R$12.000, a uma taxa de 2% ao mês, a ser liquidada em 12 prestações mensais. Bom, primeiro de tudo, temos que determinar os correspondentes valores para os planos definidos pelo saque e pelo price, para posteriormente calcular essa média aritmética, ok? Então, para nós ganharmos tempo, vamos lá. O saque, 12 mil. Se eu tenho 12 mil no saque e vou pagar isso em 12 parcelas, quanto é que eu vou pagar de amortização? 12 mil dividido por 12. R$1.000 de amortização, porque nós estamos falando de saque, amortização constante. Perfeito? Perfeito. Logo, meu saldo devedor irá reduzir de 1.000 em R$1.000, tá certo? Isso, na taxa que foi estabelecida, né? Isso vai me dar uns juros, né, em cima do saldo devedor. Eu estou fazendo aqui mais rápido, tá? Porque isso nós já vimos anterior, então já vou para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. No saque eu vou ter aqui os juros calculados em cima do meu saldo devedor e a minha prestação vai ser a soma natural da minha amortização mais os juros, que vai dar o valor da prestação. Ou seja, ela começa mais alta e ela vai reduzindo até o valor final. Ok? Esse é o saque. Tá. E o price? Nesse sistema, veja bem, guardem esse valor. Nós estamos pagando um total de 13.560, ok? E no francês? Bom, no francês eu já fiz o cálculo, tá? Então vamos lá. A minha parcela ficou em 1.134,72. Isso significa que quando eu calculo os juros aqui do saldo devedor do primeiro, ele vai dar 240 e a minha amortização vai ser variável, tá certo? Por quê? Porque ela tende a ser menor no início e maior no final. Por quê? Porque o meu saldo devedor ele também vai sendo reduzido, né, de uma maneira sistemática, para que ao final eu tenha o total do meu saldo devedor quitado, tá aqui, da minha amortização feita, o total dos juros aqui e o total das parcelas, que está lá, ó, 13.616,58, maior que o saque, certo? Beleza. E onde é que entra o misto? O misto,
ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor, por exemplo, da primeira amortização do saque. Foi de R$1.000, o valor era R$11.000, tá certo? Pode olhar lá, R$11.000 é o valor da primeira amortização no saque. E a primeira amortização no price? 11.105,28. Somado e dividido por 2 vai dar 11.052,64. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, pessoal. Para qualquer situação aqui, se nós pegarmos a terceira parcela de saldo devedor, 9.130,91. Desculpa, a terceira amortização, tá, do sistema do saque, somarmos com a terceira amortização do sistema price e dividirmos por 2, nós encontraremos o valor do saldo devedor no sistema misto. Tá, mas e a amortização? Se nós pegarmos a quarta amortização como exemplo do sistema saque, somarmos com a quarta amortização do sistema price, dividirmos por 2, encontraremos a amortização do sistema misto. Exemplificando, se nós pegarmos a oitava parcela de juros pago no sistema saque, somarmos com a oitava parcela de juros do sistema francês, dividirmos por 2, encontraremos a parcela do juro do sistema de amortização misto. Claro, né, pessoal? É proporcional, então tudo que eu fizer aqui em cima vai resultar lá embaixo da mesma maneira, porque esses cálculos, como eles são trabalhados em cima das mesmas referências, evidentemente que qualquer valor que eu pegar aqui, somar e dividir por 2, eu vou encontrar o valor misto. E ao final eu vou ter o valor da minha amortização aqui, ó, totalmente liquidada, tá certo? Totalmente liquidada. Vou ter o total dos juros totalmente pago e vou ter o valor da minha parcela aqui também totalmente estabelecido. Ok? Façam um teste lá que vocês vão ver que é muito simples de fazer da amortização. Tá, mas por que é feito então essa multiplicação, essa soma, depois essa divisão? Porque esse foi um sistema pensado de maneiras que ele conseguisse ser um intermediário entre o valor saque e o valor price. Ou seja, ele não chega a ser, ele não é, ou melhor, ele é mais alto que o saque e ele é mais baixo que o price. Vamos conferir? Então vamos lá. Quanto é que deu aqui? 13.588,29. Quanto é que deu no price? Vamos lá ver. O price deu... Opa! Price... Tá aqui, ó. 13.616,58. E no saque? 13.560. 13.560, 13.616. Cadê? O sistema está dando uma travadinha, mas nada que a gente não consiga resolver rapidamente. O sistema francês 13.616 e o sistema misto 13.588, ou seja, ele fica entre esses dois sistemas. Claro, nós estamos fazendo uma previsão aqui de 12 mil, mas se você colocar isso num financiamento de 300, 400, 500 mil reais, a diferença é bastante significativa. Então, o que se quer com isso é estabelecer algo em que seja interessante para as partes.
nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A média, ok? Por isso o sistema misto ele foi estabelecido. O cálculo é esse aqui, ó. Lembra que eu falei? O total do saldo devedor do sistema Price, o somado ao saldo devedor do sistema SAC, ele vai dar um total de 22.105, que dividido por 2 ele vai me dar lá o saldo do sistema misto. Aqui são as somas de todo o saldo devedor. Isso eu posso fazer com qualquer uma daquelas informações, tá? Tanto do saldo devedor, quanto do juros, quanto da amortização, que vai dar a mesma coisa. Podem fazer o teste. E aqui eu tenho o saldo devedor do sistema misto. Opa, volta lá. Aqui, tá certo, pessoal? Então é isso que é o sistema de amortização. Existem essas variáveis, mas ao final é bem fácil de compreender, embora existam, nós vimos quanto? Nós vimos SAC, Price, americano, variável e misto, ok? E todos eles muito simples, né? Então estudem e vamos para a prova, ok? O sistema de amortização é o processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou dos juros do saldo devedor, né? Sempre calculado sobre o saldo devedor, esses juros, podendo ainda ser o reembolso de ambos. Ok, pessoal? Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa semana e até a próxima.